sobre os aspectos humanos da região Sudeste. A ocupação mais efetiva dos espaços da região Sudeste teve início em 1532, quando Martim Afonso de Souza fundou São Vicente, em São Paulo, lançando as bases da colonização portuguesa no Brasil. Entretanto, foi durante o período da mineração, século XVIII, que a região atraiu milhares de pessoas em busca de enriquecimento rápido. A região de Minas logo promoveu uma interação entre as províncias, principalmente das regiões Sul e Nordeste, que forneciam alimentos para a região. Até o final do século XIX, a população do Sudeste era quase toda formada por descendentes de portugueses e indígenas ou negros escravizados, que trabalhavam, em sua maior parte, nas fazendas e nos serviços domésticos. A presença indígena era tão forte que até no século XIX, a língua mais falada na província de São Paulo era uma mistura do tupi e outras línguas indígenas com o português. O enorme sucesso da economia cafeeira mudou significativamente esse quadro. Mesmo antes da abolição da escravatura em 1888, as fazendas de café começaram a empregar trabalhadores livres, atraindo imigrantes europeus. No final do século XIX, embarcavam a cada ano no Porto de Santos dezenas de milhares de italianos, portugueses, espanhóis para substituir os escravos negros que foram libertados aí pela Lei Áurea. A partir de 1988, começaram a chegar os primeiros grupos de imigrantes japoneses. Naquela época, o Japão vivia um momento de rápida modernização. A agricultura se desenvolvia e se mecanizava, e muitos camponeses estavam perdendo o seu trabalho. No mundo todo, o Brasil foi o país que mais atraiu imigrantes japoneses. Alguns foram trabalhar nas fazendas do café, outros vieram com algum dinheiro e compraram pequenos sítios na periferia da cidade de São Paulo, onde passaram a plantar hortaliças e legumes. Foi assim que os sítios japoneses tornaram-se uma paisagem muito comum nas áreas próximas a São Paulo, conhecido como Cinturão Verde. A população do Sudeste foi profundamente modificada, não só pela imigração, como também pelas migrações internas que se intensificaram nas primeiras décadas do século XX. A região Sudeste é a mais populosa, é a mais povoada do país. Sua densidade demográfica é de 72,26 habitantes por quilômetro quadrado. O índice de urbanização chega a 88%. Além de duas metrópoles globais, São Paulo e Rio de Janeiro, há também uma metrópole nacional, que é Belo Horizonte. É uma região que apresenta grande diversidade étnica, pois desde o seu povoamento, ela se caracterizou por receber grande variedade de povos que vieram do exterior, os imigrantes, japoneses, italianos e outros, e também de outras regiões do país, como sulistas e nordestinos. Nas últimas décadas, a região Sudeste recebeu também bolivianos, paraguaios, peruanos,
coreanos e chineses. A cultura do Sudeste, o destaque no artesanato, trabalhos em couro, prata, cobre, pedra-sabão, cerâmica, colchas, bordados, danças e folguedos. O destaque é o samba, fandango, folia de reis, cateretê, congada, quadrilha, ciranda e outras. Lendas e mitos, saci pererê, lobisomem, mula sem cabeça e outros. Pratos típicos, feijoada, tutu de feijão, angu, cuscuz, pamonha, arroz tropeiro, leitoa, linguiça, torta capixaba, queijos e doces mineiros e outros. Festas populares e cultos. O destaque aí do Sudeste é o Carnaval, festa mais popular do Brasil. Festa do Divino, festas juninas, festas de Iemanjá, Corpus Christi, Cosme e Damião, culto a Nossa Senhora Aparecida e outros. Em relação ao turismo, temos belas praias em todo o litoral, cidades históricas, a exemplo, Ouro Preto, Terra dos Inconfidentes Mineiros, Mariana e Sabará em Minas Gerais, Paraty, Petrópolis no Rio de Janeiro, Itu, Taubaté, São Vicente, Santos, Itanhaém, Iguapé em São Paulo e outras. A cidade do Rio de Janeiro é conhecida como cidade maravilhosa por sua bela paisagem e seu carnaval, que é famosíssimo no mundo inteiro. A cidade de São Paulo se destaca pelo turismo de negócios. Em relação às atividades econômicas, a região Sudeste é o centro econômico mais importante do Brasil. A pecuária, a agricultura, a extração de minérios, a indústria e o comércio é a base do seu grande poder econômico. A pecuária se destaca pelos seus rebanhos bovinos e suínos e pela criação de aves. Os principais criadores são os estados de Minas Gerais e São Paulo. Os principais produtos agrícolas cultivados é a cana-de-açúcar, o milho, o feijão, o algodão, café, arroz e outros. Temos também laranja, que é matéria-prima para a produção do suco concentrado, que é exportado. A exploração do minério de ferro e manganês, do ouro e de pedras preciosas apresenta-se de forma mais concreta no estado de Minas Gerais. Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, petróleo, sal marinho, minérios. A região Sudeste conta com mão de obra abundante, matérias-primas, fontes de energia, redes de transporte e mercado consumidor. A indústria é sua principal atividade econômica.